Mateus capítulo 25, versículo de número 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo sua própria capacidade. Repita comigo: capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e a escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou todas as... É forte, irmão. Vai ter um acerto de conta. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou todos os 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas aonde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo aonde não semeio e ajunto aonde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que não tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Diga misericórdia, e pode se assentar, glorificando a esse Deus eterno. Aleluia. A verdade é que tem irmãos que já faz muito tempo que não leu 16 versículos como os lemos agora. Já pensou, irmãos? É um culto aonde nós vamos falar sobre uma parábola a qual o Senhor Jesus
ele vem falando sobre aquilo que ele entrega a alguém. Não existe uma pessoa que quando recebe Cristo em sua vida, Cristo lhe deixa de mãos vazias. Preste atenção nesta mensagem, irmão. Vai ser simples. Vou tentar o máximo ser didático para que não fique nada sem entendimento. O Cristo, ele vendo a nossa falta de conhecimento do reino do céu, uma vez que nós somos frutos da terra, uma vez que nós somos homens carnais, uma vez que somos pessoas limitadas, aprove o Senhor em sua sabedoria eterna nos contar historietas, nos ensinar através de quadrinhos celestiais. Mas como assim? Sim. Você vê uma criança, você pega a Bíblia da criança, ela é assim, preta, branca? Não é. Uma Bíblia de uma criança, ela é colorida. Algumas Bíblias eles copiaram coisas de alguns gibis. Tem o personagem Jesus da Bíblia da criança falando, os discípulos ouvindo e também eles falando em pequenas nuvens de palavras. Sim ou não? É assim. Cristo, ele diz, olha, os meus pensamentos são do alto. Eu vi aqui no último na vigília, queridos, o pregador dizendo que quando Nicodemos, no capítulo 3 de João, foi ter com Jesus e disse: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a salvação? Se eu não me engano, foi o missionário Oswaldo falando. E Jesus começa dizendo: olha, tem que nascer de novo. Mas um homem estudado fala assim: mas como? Eu tenho que voltar de novo para o ventre da minha mãe? E Jesus: não, meu filho, se eu estou te falando das coisas terrenas, você não está entendendo. Quando eu começar a falar das coisas do alto? Jesus, então, entendendo essa falta de intelecto do alto, Jesus começa então a fazer parábolas, contar ao povo em parábolas, mas no íntimo, no particular, ele explicava as parábolas. Nesta ocasião, ele está dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que, tendo posses, que tendo riquezas, que tendo bens, ele tendo uma viagem para fora do país, ele pega 3 dos seus melhores servos, porque mesmo esse que recebera 1 talento, ele está englobado, agrupado naqueles 3 melhores servos. Porque, convenha comigo, para você entregar algo de valor sua na mão de alguém, você tem de confiar nessa pessoa. E se ele era homem rico, ele não tinha somente 3 servos, ele tinha centenas, quem sabe milhares dentro da parábola. Mas ele escolhe 3. E ele pega 5 talentos e ele entrega 1 e fala: toma aqui, guarda. Mas o mais interessante é que ele não fala bem assim: negocia. Ele não fala multiplica. Ele não fala entrega de doação em terra. Não, ele só entrega. O segundo, ele entrega 2. E da mesma forma como ele falara, o primeiro ele somente entrega. E o terceiro ele entrega 1. Vai caindo.
a quantidade de talento. Você sabe por quê? Você sabe por quê, irmão? Você sabe por quê? Porque Cristo conhece no fundo, no íntimo, quem nós somos de verdade. Então não adianta ninguém entrar por aquela porta para querer levar vantagem da igreja do Senhor, para ninguém levar vantagem de irmão A, de irmão B. Você sabe por quê? Porque Deus sabe no fundo do fundo quem é você. Jesus, Ele sabe quem é você. Ele sabe quem sou eu. Ele entrega e vai embora. Preste atenção nisso, ele vai embora. Passando muito tempo, e é um risco, irmão, essa história de passar muito tempo. Você sabe por quê? Porque eu lembro quando eu era jovem, cerca de 15, 16 anos, o meu pai, ele tinha um areal. Para você que está nos assistindo pelo canal Ebenezer Oficial, de repente onde você está, você não sabe o que é isso, mas é uma espécie de mineração, onde tira um produto, uma areia para construção civil. E lá eu ficava até muito tarde, às vezes 6, 7 horas, 8 horas da noite. E quando nós saíamos desse lugar, eu me lembro muito bem. Irmãos, você sabe o que eu me lembro? Eu me lembro que quando eu vinha, passávamos por perto de uma igreja, a Assembleia de Deus, e de um lado do rio, nós passávamos, mas do outro lado do rio, dava para ouvir aquele hino, bem, de algumas senhoras cantando. Foi na cruz, foi na cruz. Você sabe o que é isso, irmãos? Você sabe o que é isso? Deus, Ele entrega para você aquilo que você tem capacidade. Olha só, nós falamos sobre capacidade. Quando Jesus ele entrega, dentro da parábola, Ele entrega, e Ele entregou segundo a sua capacidade. Eu quero que você olhe para dentro de você nessa hora, nessa noite, e lembre e pense: qual é a capacidade que eu tenho nesse ministério? E eu não digo nesse ministério físico, mas eu digo no ministério de Cristo na terra. Você está entendendo isso, irmão? Qual é a sua capacidade? Porque tem gente que só tem a capacidade de ser fiel com R$1. Tem gente que só tem a capacidade de ser fiel com 10, 20, mas quando entrega 1000, a capacidade perde a fidelidade. Você está entendendo, irmão? O Senhor Jesus, então Ele volta. Escute isso. Quando eu estou falando da minha juventude, é porque a palavra diz passando muito tempo. Você sabe quanto tempo tem isso? Quase 30 anos que estou na presença do Senhor. Mais de 2 décadas. E até hoje eu escuto crente dizendo, ou até mesmo quando você está lá fora evangelizando as pessoas: já faz muito tempo. Já tem muito tempo que eu escuto essa historinha que Jesus vai voltar. Ei, irmão, o primeiro que recebeu o talento, 5, ele já saiu e falou assim: aí, vamos fazer um negócio aqui? Vamos, vou te vender aqui. E começou, de repente ele vendeu 2 por um preço e comprou 5. Não sei, mas ele multiplicou. O segundo saiu e também multiplicou, mas o terceiro ele ficou com medo, receoso. Ele disse: eu vou ficar quietinho aqui na igreja. Eu não vou fazer nada. Eu vou ficar quietinho aqui. Eu evangelizar no boteco? Tá amarrado. Vai que alguém me vê lá dentro do boteco. Eu? Ir lá no futebol? Vai que alguém me vê no futebol. Você sabe o que é isso, irmão? É enterrar o talento, receoso de em vez de evangelizar, vocês virar um daqueles que está lá fora. A palavra receio é medo. Você sabe o que Jó prega? No livro ele diz assim: aquilo que temo me acontece, e aquilo que receio me sobrevém. Estou falando para você, não tenha
medo de nada. Não tenha medo de nada, a não ser, irmão, temer ao Senhor. Não tenha medo de nada, porque Ele te capacitou para vencer, para pular muralhas. E se você não conseguir pular essa muralha, Ele vai derrubar no chão para você sapatear em cima dela. Você está entendendo isso, irmão? Não tenha medo. Tem gente nesse ministério enterrando talentos. Tem gente que Deus entregou um talento e o tal só quer cantar aqui na igreja. Tem crente que Deus entregou um talento e o ciclano só quer pregar para você que está sentado aí. Você está entendendo isso? O Senhor te levantou para você ser muito mais do que alguém que enterra o talento. Ele quer que você multiplique. Ele quer que você esteja atento aos talentos que Ele te entregou. É hora de multiplicar, igreja. O Senhor, Ele não te chamou só para cantar aqui, não. O Senhor, Ele não te chamou para pregar aqui no altar somente, não. O Senhor, Ele não te chamou para você estar simplesmente na condição de membro, não. Você é alguém que Deus te levantou, tirou das cinzas do pó e Ele te capacitou. Não fique aí com esse talento enterrado, não. É noite de você se colocar na posição de alguém que multiplica aquilo que Deus te entregou. Chegamos em um momento em que diácono só vem para a igreja quando vê o nome dele na escala. Chegamos no momento em que varão só vem para a igreja, obreiro só vem para a igreja se o pastor ligar e dar para ele uma posição no culto, está amarrado. É momento de você se colocar na posição de um servo, de uma serva e falar: eu quero ser como os valentes de Davi. Olha só, irmão, preste atenção nisso. Davi, ele tinha 300 homens. 30 homens, 30 valentes. Tem até aquele corinho, né? Pisa, pisa, pisa valente, pisa na cabeça da serpente. Ei, tem irmão missionário, tem obreiro que vê uma barata, ai! O que é isso, irmão? Tem obreiro que manifesta demônio, ele sai correndo. Tem obreiro que quando o pastor pede para orar, aliás, quando o pastor fala, vamos orar, e o pastor começa a olhar, quem conhece o nosso pastor sabe que aquele olhar dele é do céu, aquele olhar biônico. Ele começa a olhar, irmão, o obreiro começa a tremer aqui no altar. Tem irmão que já começa a orar, eu não, Senhor, eu não. Irmão enterrando talento. Irmãos enterrando talento. Eu, irmão, cheguei numa condição que quando o pastor me chama para louvar o hino da harpa, eu me sinto o mais privilegiado desse ministério. Porque eu sei que o meu talento é para ser multiplicado. Você está entendendo isso, irmão? Os valentes de Davi tinham 3 em especial. Um deles era Benaia, outro era Samar. Mas nesse dia, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 23, 2 Samuel, capítulo 23, Davi está na fortaleza e o exército dos filisteus está cercando Belém. Belém está sitiada. Belém está trancada. Ninguém sai, ninguém entra.
Ninguém sai para vender, ninguém entra para vender, está totalmente sitiada. E esses 3 homens, 3 generais chegam para visitar Davi. Escute isso, irmão. Davi está aqui conversando com eles. De repente Davi fala alto. A Bíblia diz, olha, de repente Davi pensou alto. Oh, quem me dera tomar uns golezinhos daquela água gostosa do poço que está à frente do portão de Belém. Um dos generais ouviu e falou, o quê? O meu senhor está desejando algo? Chama os outros 2 aí, vamos lá? E os 2, estou dentro, vamos lá. E os 3 saíram e enfrentaram um exército inteiro para pegar água para o seu senhor, para o seu rei. E a Bíblia diz que eles voltaram, e a bondade, o poder de Deus e a autoridade de Deus foi tamanha na vida deles, que eles não mataram ninguém e nem foram feridos. Ou seja, eles eles foram e voltaram desapercebidos. A palavra de Deus diz que quando eles retornam, eles entregam a água ao seu Senhor e diz, Senhor, assim como tu desejastes, aqui está. Davi pega aquela água e bebe? Não. Davi entendeu que o sacrifício daqueles 3 homens era superior à sua sede, era superior ao seu desejo. Davi pega aquela água e sacrifica, e em sacrifício derrama em holocausto ao Senhor. Porque ele dizendo, longe de mim tomar dessa água que poderia ter custado o sangue dos meus soldados. Mas quero frisar que eles não ficaram zangados por isso, não. Eles glorificaram a Deus porque o Senhor deles recebera aquilo que ele desejara. Eu quero que você coloque a sua mão na sua consciência. Você que está aqui na nave da Ebenezer Sede, você que está aí, não sei se é de dia, de noite, de madrugada, eu não sei, mas eu quero que você use as palavras que está no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu quero que você olhe para dentro de você, e eu quero que você entenda, você está multiplicando aquilo que o Senhor te entregou, ou você tem enterrado aquilo que Deus te entregou? Você tem enterrado aquilo que Deus te entregou? Porque se você tem enterrado, hoje é dia de você desenterrar esse dom que você tem enterrado. Escute isso. O que o Senhor gostou desses valentes? É porque Ele diz, eu vou. Ei, irmãos, você sabe que Isaías, ele tem um título de profeta messiânico, porque nenhum outro profeta falou mais da vinda de Cristo sobre Isaías. Jesus, falando aos seus discípulos, ele disse, olha, nenhum profeta nascido de carne é maior do que João Batista. E eu, meu Deus, como é que pode? Isaías pregou tudo sobre Jesus. Ele disse o quê? A virgem conceberá e dará à luz um filho. Está em Isaías capítulo 7, versículo 14. Está dizendo assim, o povo que vivia em trevas viu resplandecer a luz, no capítulo 9 e no versículo 2, mas no versículo 6 está escrito assim, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Ei, Isaías falou tremendamente sobre Jesus, e eu falei, mas como, Senhor, que João Batista é maior? E o Senhor falou no meu coração, sabe o quê? Enquanto Isaías profetizou vendo algo do futuro, João Batista participou do presente de Jesus. Você está entendendo isso, igreja?
Está na hora de você simplesmente ver, receber promessas de futuro. O Senhor, Ele quer que você viva o presente dEle na sua vida. E o presente dEle é ser cheio do Espírito Santo nessa noite. E o presente é você receber dom de cura, dom de profecia, dom de língua, dom de doutor, dom do pastorado, dom ao apostolado. É a noite de você receber presente de Deus. Mas tem que desenterrar o talento. Ei, você sabe por que Isaías recebeu esse título? Porque no capítulo 6, versículo 18 de Isaías está lá, vendo tudo aquilo de bênção, e ele profeticamente, espiritualmente está no céu, e ele escuta uma voz. Porque nesse capítulo, Isaías vê anjos, querubins, né? Lá existe lá os serafins com asas, duas voando, duas tampando o rosto e duas tampando as pernas. Mas ele escuta uma voz. Ei, irmão, oh meu Deus, preste atenção, irmão. Se liga aqui, irmão. Um dos valentes ouviu, não foi Davi falando: ai, quem me dera tomar da água do poço que está à frente do portão de Belém. Isaías viveu algo parecido, porque ele diz que ouviu uma voz do céu dizendo: a quem enviaremos? Quem irá por nós? Ele escuta a voz de Deus e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você que está entendendo essa palavra e tem ouvido a voz de Deus, mas só se você tem ouvido a voz de Deus, fique de pé e diga: Senhor, eis-me aqui. Você pode falar isso, sim ou não, irmão? Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Irmãos, isso é muito forte. Quando o Senhor, Ele volta, capítulo 25 de Mateus, aquele que tem 5, entrega 10. O que tem 2, entrega 4. E Ele diz: Senhor, está aqui o que tu nos entregaste, mas nós multiplicamos. Aí Jesus fala algo tremendo dizendo: entra para o gozo do teu Senhor, servo bom e servo fiel. Eu fico imaginando aquele que tinha um e enterrou, chega com a cabeça baixa e fala: aqui, Senhor, está aqui, Senhor, eu sei que tu és... O Senhor é nervoso, hein? O Senhor é nervoso. Eu sei que tu semeias aonde tu não semeou. Eu sei, Senhor. Eu sei disso. Eu escondi, Senhor, o talento porque eu sei que o Senhor é justo. Aí ele diz: sabe o que, irmãos? Entrega, pega, toma da mão aquele que só tem um talento, e aquele que tem 10, ele fala: segura aí, meu filho, é seu. Tu está com 10, agora tu vai ter 11. E fica na mente de todos aqueles que estão presentes e fala assim: mas e aquele que só tem um? Ficou sem nada? E ele fala: porque é servo mau, infiel, até o que ele não tem lhe será tirado. E eu comecei a pensar: como é que tira uma coisa de quem não tem? Alguém pode me explicar? Para mim pegar 100 reais de alguém, é necessário esse alguém ter 100 reais. E eu entendi: aquele talento não era dele. O talento não era dele. Embora o Senhor deixara na mão dele, confiando na mão dele, o talento não era dele. Você está pensando que você louva aí é teu? Esse louvor é teu? Você está pensando que você arrebenta? Eu estou falando para você que está aqui na igreja, você que está aí do outro lado, que canta, só porque canta um pouquinho, chega na igreja com o nariz empinado. Quem você pensa que é? Isso aí não é teu, isso é emprestado. Seja humilde, igreja do Senhor, porque toca um pouquinho até o culto. Glória a Deus, nosso pastor Jefferson é um exemplo aqui.
Mas eu já ministrei em igreja que eu comecei a ministrar o irmão. Então, chamando atenção para ele. Eu estou aqui, eu sou guitarrista. Você está ministrando e o baterista, bum, bum, bum. Esse dom não é teu, esse dom não é teu. Ei, igreja,